Fala galera do nono ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? A aula sobre o conjunto europeu. Estávamos falando sobre a Europa Ocidental e agora nós vamos comentar sobre a Europa Oriental. Subtítulo 3, ok? Pega teu livro, pega teu caderno e vamos à aula. Galera, falando sobre a Europa Oriental, nós vamos comentar aí alguns pontos, né? Os dois primeiros países da Europa Oriental. Lembrando que essa Europa, ela estava vinculada ao sistema socialista, ao sistema onde era dominado ideologicamente pela União Soviética. Então nós vamos entender aí um pouco sobre a diferença dessa Europa, que nós estamos vendo agora, e daquela Europa que foi da aula passada, falando dos 4 países mais desenvolvidos da Europa Ocidental, ok? Vamos adiante, página 65. Eu vou dar uma lida, vocês acompanham comigo, e aí qualquer anotação você faz no seu caderno. Deixa o caderno aberto também junto com o livro, para que a gente possa corrigir aí algumas questões, ok? Vamos lá. Para entender os motivos do menor desenvolvimento da parte oriental da Europa, o importante saber é que um dos aspectos mais determinantes, e isso está no livro, é o fato de que a Revolução Industrial, base da sociedade capitalista moderna, ocorreu inicialmente nos países situados na parte ocidental do continente. Isso eu já falei para vocês, eu estou apenas reforçando, e o livro também reforça, que a Revolução Industrial ela começa na Inglaterra, país que está do lado ocidental da Europa. Então, por estar do lado ocidental, você tem aí a questão do desenvolvimento, né, da sociedade moderna se dando lá do lado ocidental e não do lado oriental, ok? Além disso, até o início do século XX, a Europa Oriental, chamado leste europeu, ainda não havia definido seu mapa político. Então, olha aí, né, outra indefinição, tá? Vamos aqui para o terceiro parágrafo. Até a Primeira Guerra Mundial, a área situada na parte centro-oriental da Europa, ao sul da Alemanha, conformava o imenso Império Austro-Húngaro, que foi desmembrado por ocasião do conflito, né? Ele está falando então aí da Primeira Guerra. Então essa Primeira Guerra ela muda as configurações, né? Ela muda a configuração inicial da Europa. Então essa mudança ela se dá também nos mapas, né? Ela se dá aí de forma firmada, de fato, né? Ela vem a calhar, vem a afirmar aí no mapa a questão da divisão dos países, ok? A desintegração desse império, né, deu origem a vários países, como a Áustria, a Hungria, a República Tcheca, a Eslováquia e a Polônia, que hoje fazem parte da Europa Oriental. A Rússia, antigo Império Russo, até 1917, e a Alemanha também perderam terras nesse conflito, né? Nesse caso, a partir do qual se constituíram a Estônia, a Letônia, a Lituânia e a parte norte da Polônia. Isso significa que o mapa político da Europa Oriental, territórios nacionais, com fronteiras definidas, foi construído fundamentalmente após a Primeira Guerra. Observe o mapa a seguir. Então nós vamos aí para a parte interessante, né? Quando você observa o mapa e a sua configuração. Você observa aí, então, que esse mapa é de 1914. Por ele ser de 1914, ele tem a sua configuração daquela época, né? Então você vê países aí, como os países com a configuração bem diferente do mapa atual. Então você, utilizando o mapa aí, você vê ainda o Império Otomano, né? Esse Império Otomano embaixo, o Império Russo em cima. Ó. Então esses impérios, eles deixam de existir, né? Eles deixam de existir e passam a existir aí países com uma certa democracia, né? Com uma certa participação popular em alguns, tá? Indo adiante, nós temos aí então a questão da crise no mundo socialista entre 1990, 1989 e 91. Definiu novamente as fronteiras de algumas nações do leste europeu. A antiga Alemanha Oriental deixou de existir em 1990 e foi anexada à Alemanha Ocidental. A Tchecoslováquia se dividiu em República Tcheca e Eslováquia. A antiga Iugoslávia se esfacelou, dando origem a novos estados-nação num processo conflituoso que será visto mais adiante. Então eu estou lendo só o livro, tá? Para depois explicar a vocês a partir do mapa. A Europa Oriental consolidou-se após a Segunda Guerra Mundial, que dividiu o mundo em 2 blocos. E aí nós falamos de ordem
bipolar. Então essa ordem sendo bipolar, há uma liderança da União Soviética e uma liderança dos Estados Unidos. Então você observa aí que o mundo é dividido basicamente em dois, tá? Então você observa também que essa consolidação durou quase meio século. A Europa Oriental manteve fortes laços econômicos e militares com a antiga superpotência socialista. Em geral, os partidos comunistas, né, que monopolizaram o poder nesse país até por volta de 1989, chegaram ao governo com auxílio militar soviético. As únicas exceções foram a antiga Iugoslávia e a Albânia. Os regimes comunistas instalados na Europa Oriental eram malquistos pela maioria da população e só se mantiveram durante décadas por causa do poderio militar soviético. Isso explica porque depois da desintegração da União Soviética, o socialismo rapidamente chegou ao fim nos países do leste europeu, com exceção da Albânia, onde esse processo foi mais lento. Em algumas economias mais importantes da Europa Oriental, como as da Polônia, Hungria, República Tcheca e Romênia, embora nenhuma delas se compare a de países ocidentais como a Alemanha, França ou mesmo Espanha, observe novamente nos quadros da página 55 e 56 e verifique os valores de PIB e renda per capita desses países. Galera, o que ele quer dizer é que esses países do leste, né, da Europa Oriental, né, no caso, eles, apesar dos pesares, apesar de toda a dificuldade, apesar de todos os problemas, eles ainda possuem uma renda per capita melhor do que muitos países, tá? Principalmente se você comparar com países da América. Se você comparar com países da América, é aí que você vai entender como esses países ainda são bem desenvolvidos frente aos países que foram colonizados aí por Espanha, Portugal, França, Inglaterra e por aí vai, tá? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que esses países eles mantiveram aí uma certa qualidade, né, na questão da sua vida, né, qualidade de vida e distribuição de renda entre a sua população, o que é muito importante para a economia global, tá? Entre as economias menos desenvolvidas do leste europeu, podem ser citados como exemplo a Albânia, país predominantemente agroindustrial, Kosovo e Bósnia-Herzegovina, ambos atrasados, né, ambos arrastados por guerras recentes que desmantelaram suas economias. E aí nós temos o território de 1919. Você olha principalmente para esse lado aqui do mapa. Esse lado aqui do mapa ele mudou bastante, tá? Esse lado aqui do mapa. Ele muda bastante e essa mudança se dá aí a partir do final da Primeira Guerra Mundial, o que é muito importante. Além de você também observar aí, meninos, a questão do surgimento da Turquia aqui no fundo, ó, tá? Antes Império Otomano, surgimento da Turquia, tá? Fica aí bem interessante então você observar isso na página 66. Chegando na nossa atividade, meninos, nós temos aí então algumas questões para resolver juntos. Pega aí seu caderno para que a gente possa resolver juntos, tá ok? Bom, a primeira questão ele fica assim, ó, compare os mapas das páginas 65 e 66 que representam a divisão política da Europa antes e depois da Primeira Guerra Mundial. A partir dessa comparação é possível afirmar que as fronteiras dos países não são definitivas, porque, galera, se comparar, com certeza as fronteiras elas não são definitivas, tá? Se você pegar aí um processo de guerra, ele modifica sim todas as fronteiras dos países. Então a resposta fica, meninos, que é possível afirmar que as fronteiras dos países não são definitivas e que nesses dois mapas políticos do mesmo espaço, mas retratando épocas diferentes, ilustram muito bem esse fato. Ou seja, você fica aí, né, registrado o fato das configurações mudarem em pouco tempo. Então, as fronteiras dos países elas não são definitivas, ok? A primeira questão, as fronteiras dos países não são definitivas. Questão, atividade, texto e ação da página 67, ok? Então você faz página 67, primeira questão, texto e ação. A segunda, a relação entre a formação tardia dos Estados Nacionais da Europa Oriental e o desenvolvimento tardio desse país justifique, né? Espera-se então que você coloque
que cabe esclarecer que antes de se formarem estados independentes, os países do leste europeu em geral eram áreas consideradas periféricas, né? Pertencentes a outros estados como o Império Austro-Húngaro e a Alemanha ou a Rússia. Então você tem aí casos de império na Europa, onde basicamente atrasaram aí o desenvolvimento desses países, tá? E esse desenvolvimento ele foi reposto após a unificação aí da Europa, certo? Então por isso como é importante hoje a União Europeia para esses países da Europa, porque até então eles não tinham acesso ao desenvolvimento e à revolução industrial inglesa, ok? Bom, meninos, vamos falando aí da Polônia, né? Polônia, cujo território foi invadido pelas tropas de Hitler em 1º de setembro de 1939, fato que marcou o início da Segunda Guerra Mundial. Então nós estamos falando aí de 20 anos depois, né, daquela configuração de 1919. Teve sua economia agrícola e industrial seriamente prejudicada pela guerra após a introdução da economia planificada. Essa economia planificada era utilizada por quem? Pela União Soviética, beleza? Pelo lado oriental. Bom, e aí após a introdução da economia planificada, a indústria de base recebeu maior atenção e se desenvolveu consideravelmente. Isso eu estou falando da Polônia. Houve o aproveitamento das imensas reservas de carvão, ampliadas pela anexação da região da Silésia, fronteira com a Alemanha, ao seu território. Todavia, a Polônia se tornou dependente da importação de petróleo soviético. Com o tempo, a indústria polonesa cresceu e se diversificou. Atualmente, a siderurgia concentra-se em Nova Huta, na Cracóvia, e na bacia carbonífera da Silésia, enquanto as indústrias mecânicas ocupam o norte do país. A indústria da construção naval, estabelecida nos portos de Gdańsk, cidade que já pertenceu à Alemanha, com o nome de Danzig, e de Gdynia, merece destaque. O setor químico está presente em Varsóvia, capital do país, além de Poznań e Wrocław, né? Você vê aí, então, cidades muito importantes para a Polônia. A Polônia tem avançado muito desde os anos 90 em direção à economia de mercado. Lembre-se, então, que a economia de mercado é quando há concorrência, né? O desmonte da economia planificada, no entanto, não foi fácil. As empresas estatais eram, em geral, deficitárias e usavam tecnologia ultrapassada, mas, em contrapartida, geravam muitos postos de trabalho. A privatização de empresas estatais avançou bastante no país, o que aumentou o desemprego. Além disso, o fim do controle rígido sobre os preços fez com que eles disparassem, gerando uma inflação altíssima que posteriormente foi controlada. Então nós temos aí muitos problemas para retirar um país de uma economia planificada para uma economia de mercado. Um deles, né, o caso aí muito claro, é o caso da Polônia. Falando do nosso segundo país, e aí nós temos o porto de Gdańsk, né, na Polônia em 2018. Temos aí uma estrutura bem moderna, né, para quem estava numa economia planificada e era dominada aí por empresas estatais. Hoje nós temos a economia de mercado dominando na Polônia também. Vamos adiante. Falando aí do nosso segundo país de hoje, meninos, e aqui nós vamos finalizar a aula, nós vamos falar sobre Hungria, né? A Hungria também foi um país que pertenceu à Europa Oriental, ou seja, passou por problemas como a Polônia. Então a Hungria ocupa uma grande área de planície, atravessada pelo Danúbio. Esse rio separa os dois centros urbanos, Buda e Pest, que forma a capital Budapeste. Indiscutivelmente, Budapeste foi nas últimas décadas a verdadeira metrópole da Europa Oriental, fornecendo produtos e serviços diversificados a uma população com razoável poder aquisitivo. Além disso, o turismo cresce e a cada ano no país e ao lado de Praga, na República Tcheca, é campeã em recebimento de turistas internacionais no leste europeu. Olha que interessante. Assim como a Polônia e a República Tcheca, a Hungria foi um país europeu oriental que avançou no desmonte da economia planificada e na introdução do capitalismo, além de ser um dos países que mais tem recebido investimentos estrangeiros desde os anos 90. No entanto, com a privatização de empresas estatais e o fechamento de outras deficitárias, o desemprego aumentou bastante no país, gerando grande descontentamento popular. Nos anos 90,
a taxa de desemprego húngara chegou a 12% da sua força de trabalho. Isso é muita coisa, tá, meninos? Mas em 2017 já tinha declinado para 4%. O final da censura e do impedimento de organização de partidos políticos deu origem a várias correntes que promovem manifestações e disputam o poder. Os sociais-democratas, os antigos comunistas, os nacionalistas radicais e até grupos neonazistas que atuam contra os ciganos, minoria bastante significativa na Hungria, correspondente a cerca de 4% da população total, é muita coisa. Judeus e outros grupos étnicos. Olha a Hungria aí, uma efervescência popular, né? Você vê as diferenças surgindo, inclusive na Hungria. A grande onda de imigrantes e refugiados que chegou na Europa nos últimos anos, mais de 1 milhão apenas em 2017, levou ao governo húngaro, né, a não seguir as determinações da União Europeia para receber uma parte dessas pessoas. O país passou a construir barreiras de contenção, especialmente na fronteira ao sul, com a Sérvia, o que provocou atritos com o bloco e até ameaça de sanções contra a Hungria. Cabe lembrar, meninos, que 1/3 da população da origem húngara vive em países vizinhos, como Croácia, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Ucrânia, Sérvia e Montenegro, em razão da perda de territórios após a Primeira Guerra Mundial. Então a Hungria quase que se acaba na Primeira Guerra. Então muita gente mora nos países vizinhos, né? Não mora na Hungria de verdade. Então nós temos aí, meninos, para a próxima aula, vocês fazerem aí o geolink da página 69, fazer o geolink da página 69 e que nós vamos continuar desse geolink na próxima aula. Um abraço e até a próxima.